Oi, gente, eu sou a Mari e hoje eu tô aqui nesse vídeo novo, nesse estilo de vídeo novo, meio podcast, né, pra conversar sobre adaptações literárias, especificamente de anime e mangá. Como esse é um vídeo mais de conversa, ele vai ser um pouquinho mais longo e eu não vou fazer muitas edições nele, né? Na verdade, quem faz é minha irmã, não sou nem eu. Mas e como é pra conversar, né, eu estou aqui com a minha amiga, a Carol, pra falar sobre animes e mangás. Carol, venha, fale um pouco sobre você. Oi, gente. Eu sou a Maria Carolina, Carol. Tenho 23 anos, sou estudante de letras e não vou divulgar aqui as minhas redes sociais porque eu não sou ativa e nem relevante em nenhuma delas, então melhor não. E queria agradecer, inclusive, a Marília já pelo convite para poder participar dessa conversa, porque é um assunto que eu gosto muito e sempre que eu tenho uma oportunidade para falar sobre, para mim é sempre incrível, então eu acho que vai ser uma conversa muito divertida. Vai E é sim. isso. E eu que agradeço por ter aceitado, né, o convite, porque é isso aí, né, pra gente Imagina. conversar. Vamos lá. Isso aí. Inclusive, por isso que eu não vou tentar, eu acabo não vendo muito a câmera, né, pessoal? Porque eu tô olhando mais pro computador, porque a gente tá conversando pelo computador aqui, né? Muito bem, então, começando aqui, você. Como é que foi a sua. O seu primeiro contato com animes e mangás? Então, Marília, no meu caso, acho que de muitas crianças que nasceram ali nos anos 90, né? Não vamos em detalhes, mas que o meu primeiro contato foi através da televisão. Os animes passavam na época, né, nos horários específicos, às vezes na manhã, às vezes na tarde. E que no meu caso, né, como criancinha otaku, eu gostava muito, principalmente dos animes ditos shonen, né, de ação, de luta. Era o que eu gostava na época, né? Hoje em dia eu gosto, mas com algumas ressalvas, né? Tenho outros interesses além desses, mas na época para mim era tudo para mim, né? E também assisti algumas coisas, né, de algumas coisas de guerreiras mágicas e garotas mágicas no geral, que também para mim era muito legal ver aquelas personagens femininas em ação, que era uma coisa Sim. meio difícil na época, hoje em dia a gente já tem até mais acesso a isso. Então, basicamente era isso, o meu contato era com animes, e na época eu nem tinha, né, essa noção do que era anime e o que não era, porque o Brasil, quando as coisas chegavam aqui, as adaptações já vinham com dublagem, as músicas eram todas em português, então, para mim, era um desenho animado como qualquer outro, né? Não tinha essa diferenciação. E os mangás foram aparecer bem mais tarde, bem depois. E Verdade. como foi com você, Marília? Foi parecida a sua experiência? Foi parecido. Um dos que mais me marcaram, né, foi Sakura Card Captors, né? Eu tenho até um volume aqui que eu tô mostrando aqui na câmera, né? Esse aqui, na verdade, é tipo uma edição nova. Eu tenho antiga também, que inclusive está colorida, né? Porque. Não muito colorido, porque eu não tinha muita paciência pra isso. Mas. Que É. pecado. Porque eu achava que era pra colorir, né? Na época. Jovem inocente, assim mesmo, né? Mas aí Acontece. eu. É, a vida, né? Mas aí depois eu aprendi que não é pra colorir, né? Eu entendi o que é anime, o que é mangá de verdade. E inclusive cuido muito bem deles, eles estão tudo em saquinho, por isso que eu nem quis tirar, eu só peguei essa versão mais nova mesmo, que ainda tá bem inteira e tal. Nossa, que cuidado. Eu tinha muito cuidado com eles. Eu também gostava de alguns shonen, né? Que os shonen são, digamos assim, né, mais pra meninos, né, porque tinha mais lutinha e tudo mais. Tipo, Pokémon, Digimon, Inuyasha, né? Mas eu também gostava desses, né, das meninas mágicas, né? De Sakura, Card Captors, Sailor Moon e por aí vai, né? As guerreiras de Greyheart, né? Que você me Guerreiras falou Mágicas de também. Rei Art, isso também eu gostava muito desse. O mangá foi bem difícil de achar, inclusive, mas eu consegui achar, só que tá bem guardado. Daí eu fiquei com preguiça de pegar, então Ah, não tá por aqui não. acredito, você tem esse? tenho, tenho. Foi Raridade, complicado de viu? conseguir. Raridade. Sim, olha que daquela época já foi difícil de achar, porque isso aí é antigo também.
Mas É, um pouquinho. e uma coisa que você falando é que o anime, né, era bem diferente, né? E realmente, especificamente em Sakura Card Captors, eu lembro que teve algumas passagens, algumas coisas assim que eram muito mais típicas da cultura japonesa. Não só aquele negócio, por exemplo, de tirar o sapato e tal, que isso tinha no anime também. Mas o anime eu acho que ele era muito mais, digamos assim, pra ser abrangente, pra ser aceito em outros lugares, que eu não lembro muito de falarem dos detalhes de diferença do Dia dos Namorados, né? Não sei se você sabe, mas eles têm 2 dias dos namorados. Um que as meninas dão e depois uns que os meninos dão. E no mangá, Sim, eu tem lembro. o White Day. E no anime, isso foi muito, tipo, passado batido, sabe? Tipo, teve os corações de chocolate que ela fazia, não sei o quê, só que não tinha explicação, né? Eu No mangá lembro, meu tinha. Deus. No mangá tinha explicando exatamente, porque assim, o Dia dos Namorados, a primeira menina que faz, né, O o chocolate. chocolate, né? E no White Day, que acho que é tipo Isso. alguns meses depois, o menino que dá um presente, né? Presenteia. Isso, pra Exato. menina. Então, o Dia dos Namorados não é os dois, é a primeira menina dá um presente, que geralmente é chocolate, e depois o menino dá algum presente. Eu acho que geralmente era algo que eles tivessem feito e não comprado. Então, Exato. Esse é o diferencial, né? A pessoa então assim, fazer. isso. E no mangá realmente explicava. Eu lembro de ler essa explicação, né? No anime não tinha muito isso, né? Passou batida. Era tipo os dias dos namorados, eles costumavam dar chocolate. Era isso aí, acabou. Tipo, acho que depois teve É um episódio engraçado que ele isso. dava. Eu acho que depois. Eu lembro de ter visto algum episódio que ele dava alguma coisa, mas assim, tipo. Eu acho que eu já sabia, porque eu tinha lido já depois o mangá e tal, assim, tipo. Realmente não teve explicação, era só tratado naturalmente. E eu gostei de ler esse tipo de Isso é coisa, muito assim. interessante. Sim. Inclusive sobre isso que você falou, sobre essas diferenças e sobre a questão do mangá em si trazer algumas informações que a gente não tem acesso no anime, essa questão cultural também que você falou é bem interessante, porque se você parar para pensar, tem vários elementos que, de certa forma, são coisas triviais dentro da obra. Por exemplo, essa questão da pessoa sempre entrar em casa e falar, ah, cheguei, aí tá saindo, tô saindo. É. Sempre agradecer após a refeição, a questão dos sapatos e tudo mais. São elementos culturais que, nesse nosso primeiro contato, poderiam ser um pouco estranhos, né? Porque não tem uma explicação, para eles é uma coisa natural e para a gente já é algo mais diferente, né? São culturas diferentes, afinal. Então, eu acho que essa diferença realmente é uma coisa assim. Foi muito legal você ter notado isso. E essa questão também do mangá trazer essas informações que extra, né? É muito legal essa característica dos mangás, inclusive, de trazer essas. O próprio escritor, né, faz vários, quase como vários quizzes e informações extras que não são tão relevantes para o andamento da obra, mas que são curiosidades que geralmente eles trazem. E isso é muito legal, né? Acaba enriquecendo um pouco o universo, né? Muito interessante. Eu É, gosto bastante disso. também. Então eu vou perguntar também pra você qual que você prefere, anime ou mangá? Essa pergunta é muito difícil, né? Porque não só pelo fato de serem duas mídias completamente diferentes, mas pela própria proposta que cada uma tem, né? Como a gente estava falando sobre essa questão do primeiro contato com os animes, no meu caso, os animes vieram primeiro, então, por muitos anos, para mim, eles tiveram um apelo maior, mas quando eu passei a conhecer o mangá e sobre como a leitura funciona, sobre a forma como a história se desenvolve, porque as diferenças ficam bem aparentes quando você compara a mesma história na adaptação dela para o mangá e a adaptação dela em anime, são coisas assim, por mais que elas mantenham, né, a essência da história, elas são bem diferentes. Eu não vou saber responder essa pergunta com uma resposta definitiva, mas eu acho que o anime tem um apelo maior para mim no sentido de que geralmente ele é a primeira coisa que eu procuro. Nunca aconteceu comigo de eu estar lendo algum mangá específico,
acho que a única vez que isso aconteceu comigo, assim, foi quando eu estava lendo um mangá que saiu, inclusive, aqui no Brasil há muitos anos atrás, e que é um dos meus xodozinhos, que é o Honey Clover, ou Hachimitsu to Clover, que saiu aqui no Brasil há muitos anos e que eu li ele primeiro e só muitos anos depois eu fui conhecer o anime. Mas geralmente para mim o que chega primeiro é o anime e aí eu fico tão empolgada com aquela história, com aquele universo e fico Que você querendo quer tanto mais. saber o que vai acontecer depois que eu acabo procurando o mangá. Então, geralmente, o que chega primeiro para mim é o anime. E tem certas coisas assim que talvez no anime fiquem melhor, como por exemplo as sequências de ação e tudo mais, até porque tem o movimento, tem a trilha sonora, que a trilha sonora também é uma coisa que eu gosto bastante. Mas, no geral, o desenvolvimento dos personagens, para mim, soa melhor no mangá, até porque tem mais espaço para isso. Só que o que chega primeiro para mim, o que me faz acordar para as coisas, sempre é o anime, na maioria dos casos. Eu não sei para você como é que isso acontece, né? Pra Se você mim, puder assim, falar. na época, assim, tipo, quando eu li, hoje em dia eu não leio tanto mangá e não vejo tanto anime mais, mesmo que eu goste. Na época tinha muito mais, né, lançamentos diferentes, tipo, uns exemplos que eu tava falando aqui mais cedo é Ultramaniac e Kare First Love, que são, tipo, mangás que, tipo, sabe, não... Eu acho que eu não... Eu acho que teve anime, mas, tipo, eu conheci mesmo pelo mangá e gostei, e foi isso mesmo. Teve alguns exemplos também que eu vi o anime primeiro e depois eu vi o mangá. Isso tem, por exemplo, o Furumu Sagashite, ou Furumu Sagashite, né? Que... E não foram relançados, né? Então não são tão populares É. assim, né? Saiu naquela época e hoje em dia, E hoje se em a gente dia for é procurar, isso não, aí. provavelmente não vai ter. Exatamente, né? E eu lembro que eu gostava muito de Furumu Sagashite, mas tem também aquele negócio que eles pegavam os animes e estendiam demais esse mesmo, né, de Furumu. O próprio Sakura também, ele foram estendidos, né? Tinha um bando de filler, né? E Que é um problema, né? O terror de otaku são os fillers. são... Que, meu Deus do céu. Nossa, como enchem linguiça. No caso de Fullmoon, ele só tem, tipo, 7 volumes. E eu gosto muito deles e tal. Só que, assim, como ele é uma história com música, é muito mais interessante, nesse caso, ver o anime, porque tem as músicas. Sim. Né? Você realmente sente... Aquele elemento que a gente só imaginava ganha vida, né? Exatamente, né? As coisas, por exemplo, de Sakura, né? O que... Apesar do mangá ser ótimo e muito mais complexo em algumas coisas, sabe? Ele aprofunda mais em certos aspectos, porque não tem tantas cartas, não tem tanto filler, né? Então, tem muito mais interação dos personagens, então acaba que ele fica mais interessante nesse sentido, mas era muito mais interessante ver ela lutando contra as cartas, não sei o quê, no anime, porque são imagens coloridas que se movimentam, não é mesmo? E aí também tem muitos casos de animes que eles começam mais ou menos na mesma época do mangá, só que como o mangá não tá pronto, aí eles estendem e fazem um final totalmente diferente, e quando você vê o mangá, muita gente reclama que é muito melhor, né? Isso foi o caso do Fullmetal Alchemist. E no Fullmetal Alchemist, maiores eu não exemplos, sei... eu acho. Eu não sei se é porque reclamaram tanto que resolveram fazer, né? Porque eles tinham esse mangá, esse anime. Eu vi primeiro o anime, depois o mangá terminou, aí eu li o mangá. E aí depois eles relançaram, não exatamente relançaram o anime, eles só refizeram o anime. Isso, foi um reboot, né? Foi um reboot. Começaram do zero. Isso. E seguindo agora o anime, o mangá, né, perdão. Então, assim, Exato. tanto que os animes, né, os dois, né, o Brotherhood foi o segundo, né, que é seguindo o mangá, eles até que são meio parecidos. Mas depois ele vai pra um lado totalmente diferente, justamente porque o anime anterior
ele foi pra um lado totalmente diferente, porque, se não me engano, o mangá não estava pronto. Então, tinha Exatamente, muito isso. foi o que aconteceu. Uhum. Então, tinha muito E isso. sobre Esse essa exemplo foi questão muito de... bom. Desculpa, eu te interrompi. E sobre essa questão de Fullmetal, mais especificamente, então a gente teve o primeiro anime, que teve um final original, digamos assim. Aí o mangá finalizou, e a gente teve essa nova versão com o Fullmetal Alchemist Brotherhood. E que se o de antigamente era popular, esse então nem se fala, né? Acho que ele se Nossa. tornou, se eu não me engano, ele é o anime com a nota mais alta naquele site de ranking My Anime List. Então ele ficou extremamente popular, é uma história que basicamente quase todo mundo conhece e que eu acho que esse reboot que eles fizeram conseguiu, né, chegar no nível que a gente esperava depois de terminar de ler o mangá, né? Então foi uma situação muito satisfatória, porque a gente tinha o primeiro anime em si não é ruim, eu lembro muito bem. O começo é parecido, Sim. né? Mas a questão do final foi um final original e não é um final ruim, só que o final do mangá pelo menos assim, na Um minha milhão de opinião, vezes foi melhor, bem né? mais satisfatório, né? Um pouquinho assim, final feliz? Foi, mas foi um final satisfatório depois de todo aquele sofrimento, né? Eu acho que eles mais do que mereciam. E o anime conseguiu captar essa essência, né? Porque esse anime, o Brotherhood, ele é bem mais... Ele tem uma carga dramática mais pesada, eu não sei se você sentiu isso. Primeiro Sim, era um ele pouco é totalmente mais complexo. tranquilo pra mim de digerir. Exato, acho que é isso. Então, eu acho que essa segunda adaptação conseguiu trazer esse clima mais pesado, assim, e que se encerrou da melhor forma possível, né? Porque se tornou aí um dos grandes clássicos, todo mundo adora. Sim. E ganhou também, né, uma adaptação depois em live action pela Netflix, né? Que isso é um assunto à parte. Não sei o que você tem mais a dizer sobre o anime. Sim, no caso eu não cheguei a ver a adaptação de Fullmetal Alchemist da Netflix, né? Mas eu vi aquela adaptação trágica, não é mesmo? Todo mundo já deve até saber do que eu tô falando, né? Ah, já sabe. A adaptação já de... sabem. Não, Death Note, né? Death Note. Meu Deus do céu, o que foi aquele filme? Nossa, doeu, viu? Doeu. Né? Pra quem viu, eu não cheguei a ler o mangá, né, de Death Note, mas eu vi o anime que é aquele negócio, né? A gente vai falar também sobre, em outro vídeo desse de conversa, né, sobre adaptação, que o que eu gosto é ver a essência, né, do filme ali, ou então se é pra mudar, que realmente mude mesmo, pô. Mas, tipo, se eles queriam fazer na América, por que eles iam chamar o personagem de Light, de Ellie, se não eram os mesmos personagens, sabe? Então, assim, eles poderiam ter criado um negócio novo mesmo, sabe? Ter sido mais ousado e colocar isso aqui nesse mundo que existe Death Note, digamos assim, né? Existe os Death Notes, mas não ter colocado os personagens lá pra não estragar os personagens maravilhosos, né? O Light e o Ellie são, tipo, os mais inteligentes que eu já vi no anime. Agora, no filme, eles são, tipo, as pessoas mais burras que eu poderia conhecer, entende? Então, assim... é um assunto delicado, porque essa adaptação foi sofrível mesmo. E o engraçado é que veio junto uma onda de live actions que a Netflix se propôs a fazer, né? Foram vários. Eles fizeram de Bleach, Tokyo Ghoul, do próprio Fullmetal Alchemist, que a Marília não assistiu e eu tive a paciência de assistir, né? Digamos assim, eu dei uma chance. E que, de certa forma, foi até bem positivo. Eles não adaptaram a história por inteiro, até porque era impossível. Mas o que eles se propuseram a adaptar foi satisfatório. A atuação em si também não foi aquela coisa que causou aquele grande estranhamento, né? Que geralmente as pessoas têm com o estilo de atuação japonês. Mas isso que a gente estava até falando o que pegou mesmo que eu vi... Né, Tô falando só do Fullmetal. Sim, não, e pra diferenciar, fazer esse contraste com Death Note. Não, só porque eu lembrei do que a gente também falou do Attack on Titan, que tem essa... Que foi um dos que isso aí a gente...
Isso aí a gente pode falar também, inclusive. É muito comum, né, o japonês, eles terem essa... como posso dizer, essa atuação, né, que é mais exagerada, né? Que eu particularmente não gostei muito na questão do Attack on Titan, mas eu ainda quero ver o anime. É só porque é tão grande que eu fico meio tipo, gente, é muita coisa pra ver. Ai, nem é. Não é tão grande não, comparado aí a, sei lá, Naruto. Ah, não, aí também você Até tá que exagerando, né? É tranquilo. É tranquilo. E a história é tão interessante que você nem sente passar. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de Shingeki no Kyojin. Uhum. Eu recomendo, viu? Vale a pena. E, enfim, né, essa questão da adaptação e tudo mais que a Netflix se propôs a fazer. No caso de Fullmetal, as pessoas até que não falaram tão mal. No máximo, vi algumas reclamações sobre a questão da caracterização. Mas no caso do Death Note, eles fizeram uma proposta diferente, né? Enquanto esses outros live actions, em sua maioria, utilizaram de atores asiáticos e tinha essa linguagem mais própria da atuação japonesa, no caso de Death Note, eles tentaram trazer uma roupagem, pelo menos foi o que a gente sentiu, né, Marília? Uma coisa mais americana, assim, né? Do aluno do colégio americano. Tanto que os personagens mesmos, eles eram... Os próprios atores. Uhum. Os atores e os personagens todos, eles eram americanos, né? Então... E tanto que, assim, Sim. O nome Kira fazia muito sentido no anime, né? Porque Kira é realmente como que eles falam, killer, né? É daí que vem o Kira, a pronúncia, né? Né? Porque eles falam geralmente de uma pronúncia um pouco diferenciada, porque é mais difícil para eles falarem inglês, né? Então veio daí, mas só que no filme ele pegava do dicionário, tá aqui e tal, vou colocar o nome, né, o de killer em japonês. Eu gente, por que ele precisa dar uma volta pra falar isso, entende? Então se ele só pegasse o mesmo universo com personagens diferentes, eu acho que o desastre teria sido menor. Nisso eu vou ter que concordar, porque a proposta em si, pelo menos da forma que a gente conseguiu entender, é que eles tentaram fazer a mesma história, porque são os mesmos personagens, só que com uma linguagem diferente e também mudaram alguns elementos, né? Até mesmo a essência de alguns personagens em si acabou se perdendo no meio desse processo, né? E eles se tornaram outras pessoas, né? Que a gente não consegue reconhecer. E quando a gente compara isso quando a gente compara com o anime, no caso, a Marília assistiu, eu também, a gente sente essa diferença com muito mais peso, né? Muito mais difícil de aceitar e de engolir. Não por preciosismo, porque a questão não é essa, a gente gosta tem várias, né, no próximo episódio a gente vai até falar sobre isso, mas tem várias obras que a gente gosta, que a gente conheceu às vezes pelo filme e depois foi procurar o livro, e às vezes gosta mais do filme até, essa não é a questão, mas no que eles se propuseram, eles não conseguiram atingir um objetivo nenhum. Então, a gente não tem uma história nova no universo de Death Note, a gente não tem uma história fiel. Mesma história, a gente não tem nada, a gente não tem uma versão diferente com a mesma premissa, nem a mesma história contada de um jeito diferente. A gente tem uma confusão completa, né? Tanto que o que a gente mais sentiu, eu e a Marília conversamos sobre isso anteriormente, foi a questão desse antagonismo, né, dos dois personagens tidos como principais na obra original, que pra gente, né, são o Light e o L. Que no caso do filme, esse antagonismo dos dois, ou até mesmo essa dicotomia que eles representavam, não funcionou dentro do filme, porque a gente teve um Light que não era uma pessoa que nem se comparava com o personagem que a gente conhece, que é uma pessoa inteligente, um pouco egocêntrica, que se acha a única pessoa capaz de... Pode falar, Marília, o quê? Aquela pessoa que se sente no centro do universo e a única boa o suficiente para erradicar o mundo
de pessoas más, Exatamente. sabe? A gente não Isso. tem muito isso Como no... se ele fosse Não tem nada disso no filme. Isso se perde. Como se ele fosse a única pessoa capaz de receber esse poder, né, esse poder do caderno, né? E a única pessoa capaz de utilizar aquele material para criar um mundo onde não exista violência, onde não exista criminalidade, mas ao mesmo tempo ele é essa pessoa que assume esse papel de se tornar quase que o demônio para poder atingir esse objetivo de construir essa sociedade onde só o bem existe, onde só as pessoas bem existem, mas ao mesmo tempo ele traz essa questão ambígua de ele quer ser um novo Deus, ele quer trazer um mundo onde não haja conflito, onde não haja violência, mas ele suja as mãos dele se for necessário para atingir esse objetivo. E no filme, Exatamente. Marília, quem é o o Light que a gente tem lá no filme? Explica aí pra gente como ele é no filme, o Light. Ele é um babaca, ele não sabe fazer porcaria nenhuma e é totalmente influenciável tipo, ele é um babaca, ele simplesmente assim, tipo, ele quer ser inteligente, não sei o quê, só que assim, tipo, ele é inteligente fazendo dever de casa dos outros, tipo, o quê? Isso não é ele ser não inteligência. Tem motivações, é o que parece, né? Parece que ele não tem motivação nenhuma. Não, ele não tem motivação, ele é simplesmente um babaca que não sabe fazer nada, porque esse é um filme completamente sem criatividade, sem originalidade, sem essência, sem nada. Esse é um nada negativo, porque isso nem existe, mas é ruim desse triste, jeito. Mas é isso. E no caso do L, né, que é o personagem que faz esse contraponto, enquanto ele no anime, é outro babaca. Todo mundo sabe, né, o personagem icônico que ele se tornou, no sentido de que ele é inteligente, ele consegue prever os movimentos do Kira, mesmo sem saber exatamente quem ele é, apesar das suspeitas. Então, sobre os valores que ele traz, né, o que ele representa. E já no filme, a gente teve um personagem completamente impulsivo, maluco, né? Maluco, impulsivo, tipo, não para pra pensar antes de agir, porque o do anime, ele pensava 500 vezes, ele realmente tava jogando um xadrez muito bem ali. No filme ele é um babaca. Ele previa a previsão depois da previsão, entendeu? Ele tava 5 passos à frente sempre. Então, assim... E lá no filme, ele surta, né? Tipo isso, ele surta, ele começa a agir feito uma criança mimada e querendo ir atrás do Light, não sei o quê. Enfim. É uma palhaçada. Sim. Eu entendo que eles tentaram manter um pouco dessa relação de entre o Light e o L. Eles tentaram fazer de alguma forma isso, talvez com uma nova roupagem, mas não funcionou, não foi convincente de forma alguma. E eu acho que aquela questão que, eu acho que é um pouquinho clichê demais. As pessoas sempre estão falando, porque Death Note é o anime mais inteligente, só os inteligentes entendem. Também não é assim, tá, gente? Não é assim. Assim, não só é pra assim. Calma, menos. Vamos baixar dessa bolinha. Pra tentar só pra sintetizar, então, o que a gente quer dizer é que essa relação que a gente tinha, né, dos dois lados em oposição, e a forma como eles estavam sempre tentando prever o que o outro faria, só que eles sempre acabavam conseguindo superar um ao outro e ao mesmo tempo não se alcançavam. Essa era uma das coisas mais interessantes da obra original, e que aqui eles não conseguiram fazer. Eu acho que foi uma escolha até interessante o que eles tentaram fazer com a Missa. Eu não sei se o nome dela ficou mesmo na adaptação da Netflix. Você sabe, Marília? Acho que foi. Acho que é, né? Acho que foi, mas é um filme tão ruim que é melhor esquecer, então. Mas eu acho que eles tentaram... Eu acho que foi uma escolha ousada até eles tentarem colocar ela como uma pessoa que está consciente ali do que está acontecendo e tenta até manipular algumas situações. Só que a forma como isso se deu também foi meio vazia, assim. A gente não conheceu muito bem da personagem em si. Porque no anime, querendo ou não, ela é um pouco um estereótipo, né? Mas ela também tem certos conflitos e é interessante acompanhar isso. Só que essa inovação que eles tentaram trazer com o filme também não foi muito convincente. Ela tentando meio que manipular ali o Light, né? Então,
Também não funcionou isso, não gostei particularmente. Uhum. E é isso, gente. A gente acho que o resumo é, a gente não consegue tirar nada de bom se eles Nesse queriam fazer filme. uma propaganda do anime, nem isso conseguiram, né? Porque Aham. seria uma propaganda legal, né? Um filme, as pessoas iam ficar, uau, vou procurar o conteúdo Mas não original e ver o que funcionou. acontece. Mas nem isso deu certo. Não. Mas então é isso, pessoal. A gente conversou um pouquinho aqui de anime e mangá. Fala aqui pra gente, né, como é que você começou a ver anime e mangá, né? Qual foi seu primeiro contato, qual que você prefere, por quê? Ou se você prefere os filmes da Deixem Netflix. aí. Isso aí. Isso aí. Deixa aqui nos E comentários é isso, seus que personagens esse vídeo... favoritos. Esse vídeo é justamente pra incitar uma conversa aqui, né? E justamente, né, porque a gente queria falar de assuntos assim que a gente acaba não podendo falar, né, muito assim, porque não tem muita gente pra conversar. Então, estou abrindo esse espaço aqui para todo mundo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.